dados do Ministério da Saúde apontam o aumento dos casos de HIV entre os jovens de 15 a 24 anos. Em algumas cidades, o índice chega a 300% nos últimos 5 anos. Segundo especialistas, mesmo com as redes sociais e o acesso às informações, ainda assim os jovens dessa nova geração têm pouco conhecimento sobre a AIDS. Veja só. 5 anos atrás, esse homem, que prefere não se identificar, recebeu uma notícia que mudaria para sempre a vida dele. É um choque, é um baque, por mais que a gente saiba, é complicado, porque você está descobrindo uma nova vida, né? Uma nova descoberta, uma nova vida que se inicia. Assim que descobriu que estava com HIV, ele começou o tratamento. Hoje toma um comprimido por dia e leva uma rotina normal. A minha vida é uma vida normal, mas é uma vida regrada, é uma vida... Tem remédio todos os dias para tomar, no horário certo, não pode ficar sem tomar o remédio. Tem os exames que nós fazemos periodicamente. A eficácia dos medicamentos trouxe uma nova realidade para quem convive com o vírus, com o aumento da qualidade e da expectativa de vida. Avanços que podem fazer com que haja descuido no que diz respeito à proteção. Somente em 2018, o Vale do Paraíba registrou 156 novos casos. O que chama a atenção é o número de jovens entre 15 e 24 anos infectados. Em Jacareí, por exemplo, nos últimos 5 anos, a quantidade de pessoas dessa faixa etária que contraíram HIV subiu 140%. São vários os fatores que ajudam para os casos novos acontecerem, principalmente nessa faixa etária, nessa idade. Mas o principal é os pacientes... Hoje, nessa faixa etária, não tem a informação certa. E muitos jovens não sabem nem o que é o HIV, não sabem nem o que é a AIDS. Entre 2015 e 2018, São José dos Campos registrou 380 novos casos de HIV. E esses números não refletem a realidade. Como o vírus pode não se manifestar, muitos ainda nem sabem que tem. Para o número de pacientes que sabem que tem HIV, existe um número muito maior que ainda não sabem que tem o HIV. Por isso a importância do estímulo de se fazer o teste do HIV, o exame do HIV. O médico explica que, além do tratamento após a descoberta, hoje também é possível se prevenir antes da exposição. É o chamado PrEP. Que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, são para aqueles pacientes, por exemplo, transexuais, profissionais do sexo, pacientes que têm uma vida sorodiscordante. O que é sorodiscordante? O parceiro tem HIV e o outro não tem HIV. Com remédios ou preservativos, o imunologista alerta que a proteção não pode ser esquecida. A recomendação sempre é a proteção, né? Assim, de fato, o HIV a gente se previne com o uso do preservativo. Não só o HIV, como outras infecções sexualmente transmissíveis. Proteção é a prevenção, é o básico para se evitar essa doença. Mesmo que a medicina tenha avançado nos últimos anos com os tratamentos e a doença tem, por exemplo, se estabilizado em alguns casos, ainda é algo a ser pesquisado, ainda não tem uma cura legítima e é perigosa. Então a gente tem que se prevenir da forma básica que a gente aprende sempre. Use camisinha, muito cuidado com as relações sexuais e muito cuidado com quem você se envolve também.